Bom dia a todos. Queridos, eu quero nesse momento convidar a todos para abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, do verso 1 até o verso 7. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos primeiramente fazer uma oração ao Senhor. Atos, capítulo 6, do 1 ao 7. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, louvado e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de até aqui ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra lida, por meio, ó Deus, dos cânticos também baseados na Tua palavra. Neste momento, ó Pai, em que vamos ler e meditar na Tua palavra, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, possa nos capacitar a compreendê-la. Que o Teu Espírito ilumine a cada um de nós nesta manhã, para que, de fato, Senhor, possamos compreender a Tua palavra e assim também guardá-la em nossos corações, colocarmos em prática os princípios que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, nesta tarefa, pois o nosso desejo, como crentes, é glorificar a Ti, Senhor, a cada dia, cada vez mais. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7, nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, a maioria de nós, quando iniciamos na vida cristã, nós temos uma visão um tanto quanto romântica da igreja. Não sei se foi assim com você, mas no início eu pensava que na igreja não havia problemas, não havia conflitos, que as pessoas viviam sempre em harmonia. Claro que com o passar do tempo eu percebi que as coisas não eram bem assim. Uma vez que a igreja ela é composta por pecadores, e pecadores pecam uns contra os outros, e pecadores criam problemas, não demorou muito para que eu percebesse que aquela igreja que eu imaginava perfeita não existia
aqui neste mundo. E mesmo a igreja primitiva, que erroneamente costuma ser vista por alguns como uma igreja perfeita, ela também tinha os seus conflitos, ela também tinha os seus problemas. De modo que igreja perfeita mesmo só na glória. Enquanto estivermos nesta condição de pecadores, teremos que lidar com problemas, teremos que lidar com conflitos que surgem entre nós. Entretanto, queridos, a diferença entre a igreja verdadeira e a falsa não está na presença ou não dos problemas, dos conflitos, mas na maneira como essa igreja lida com os problemas, lida com os conflitos. É isso que vai fazer toda a diferença. E hoje veremos que a igreja precisa aprender a lidar biblicamente com os problemas e conflitos que surgem na caminhada cristã. Esse problema que a igreja enfrentou aqui em Atos capítulo de número 6, não foi o primeiro. Na verdade, já havia um outro problema antes desse, ocasionado por Ananias e Safira. Os irmãos lembram que eles tentaram mentir ao Espírito Santo. E agora nós vamos ver outro problema que surge ali na igreja primitiva, que é a questão relacionada às viúvas. Com base nisso, queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a meditar sobre o seguinte tema: a igreja deve lidar biblicamente com os problemas que surgem. A igreja deve lidar biblicamente com os problemas que surgem. A igreja de Cristo, em primeiro lugar, passa por problemas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A igreja de Cristo, ela enfrenta aqui nesta vida problemas. Veja o que diz o verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que é que estava acontecendo aqui? Nós estamos aqui há poucos meses, do Pentecostes. Pentecostes havia acontecido. Naquele dia, como nós inclusive temos estudado nos últimos domingos, havia ali 120 irmãos, incluindo os apóstolos, certo? E após o sermão do apóstolo Pedro, o texto nos diz que houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas na igreja. E que bênção maravilhosa! Mas, por outro lado, isso foi um problema. Tudo bem que é um problema que qualquer pastor gostaria de ter, certo? Mas gerou um problema. Bem, eles estavam em Jerusalém, a maioria daquelas pessoas eram judeus peregrinos que tinham vindo para Jerusalém participar da festa de Pentecostes. Eles moravam em outras partes do Império Romano, mas eles estavam ali para aquela festa. Inclusive, em Atos 2, nós temos uma relação de nações ali representadas. Cerca de 10 nações que estavam ali representadas naquele número de quase 3.000 pessoas. E aquelas pessoas ouviram o Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo e agora elas não querem mais retornar para suas casas. Elas querem permanecer ali. Esse pessoal então resolveu ficar em Jerusalém e a grande questão é: quem é que vai pagar a conta? Quase 3.000 convertidos. Você imagine, uma peregrinação aqui para Macapá, quase 3.000 pessoas se convertem, a igreja fica lotada
Que bênção maravilhosa. Sim, mas esse pessoal, vão ter que comer, beber, dormir. E aí, como é que a gente vai fazer? Foi nesse contexto, queridos, que ocorreu aquele episódio de Ananias e Safira. Os irmãos lembram, não é? Eles estavam ali vendendo as suas propriedades, aqueles que tinham mais condições, para poder ajudar aqueles irmãos que estavam em Jerusalém. E quem estava administrando tudo isso? Os apóstolos. Eram eles que estavam administrando toda essa situação. A carga cresceu sobre eles, porque além de pregar em todo lugar, atender aos novos convertidos, organizar a igreja, resolver os problemas da expansão, lidar com as perseguições, além de tudo isso, havia a questão da ajuda aos necessitados. E os apóstolos, apesar de todo o esforço, mas eles eram 12, né? Para uma igreja que era gigantesca. E o que aconteceu foi que as viúvas dos helenistas, judeus que moravam na Grécia, haviam se convertido e que estavam ali, elas começaram a perceber que na hora da distribuição da comida, elas não estavam sendo contempladas como as viúvas dos judeus hebreus. Diante disso, surge então a questão: será que está havendo um preconceito aqui na igreja? Será que um grupo está sendo favorecido enquanto o outro não? E aí então começou a primeira murmuração na igreja cristã que se tem notícias. E aqui é interessante porque nós temos dois problemas. O primeiro é o problema da murmuração dos helenistas. E eu quero chamar a sua atenção para esta palavra que está aqui no texto, murmuraram. Essa é uma expressão que rapidamente nós passamos por ela, nós pulamos logo para a situação das viúvas. O primeiro pecado mencionado no texto não é o pecado do esquecimento das viúvas. O primeiro pecado do que o texto apresenta foi o da murmuração. A palavra usada por Lucas para murmuração foi a mesma palavra que os judeus utilizaram quando traduziram o Antigo Testamento para o grego para se referir à murmuração do povo de Israel lá no deserto. Na perseguição, meus queridos, ou melhor, na peregrinação, o povo de Israel, caminhando para a terra prometida, em diversos momentos eles começaram a murmurar contra Moisés, contra Deus. Em diversos momentos nós vamos ver o povo questionando a Deus, dizendo: olha, era melhor que nós estivéssemos no Egito, antes tivéssemos ficado no Egito, porque lá nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida, nós vivíamos fartamente. Agora nós estamos aqui nesse deserto, morrendo de fome, comendo esse maná, este pão vil. Eles chegam a usar essa expressão. Seria melhor ter ficado no Egito, seria melhor continuar escravo do que essa tal liberdade que hoje nós estamos desfrutando. Agora, os helenistas, então, eles passam a murmurar, passam a reclamar. Mesmo que a murmuração não seja o tópico principal do texto, isso não é argumento para dizer que a murmuração deles não era pecado. Veja, meu ponto aqui não é se realmente houve um esquecimento ou não. O meu ponto aqui é que a murmuração é sempre pecado contra Deus.
Irmãos, não há nada mais destruidor da comunhão na igreja de Cristo do que a murmuração. Se nós começarmos a reclamar, a murmurar, que nós somos preteridos na igreja, porque nós somos mais pobres, ou porque somos mais ricos, ou porque nós não temos determinada posição social. Veja, se nós começarmos a encher o nosso coração com este sentimento, isso levará a igreja a uma divisão. Se um dia você se sentir discriminado na igreja, não murmure. Antes, fale com quem é de direito, para que a solução correta possa ser dada à sua queixa. E veja, queridos, uma coisa que nós precisamos ter em mente: a murmuração, ela não tem a intenção de resolver o problema. A murmuração, ela tem a intenção de espalhar um sentimento na comunidade. Segundo problema que o texto menciona foi o esquecimento das viúvas dos helenistas. Agora, vamos ao problema das viúvas. Primeiro, devo dizer que nós não podemos afirmar se a queixa procedia ou não. Não tem como nós cravarmos com certeza que isso estava acontecendo. Porém, é possível que sim. É provável que sim. Não porque houvesse nenhuma discriminação por parte dos apóstolos, mas porque com o crescimento tão rápido da igreja, meus queridos, eles não estavam conseguindo realizar aquela tarefa de forma adequada. E veja, desde o Antigo Testamento, Deus ordena que as viúvas que não possuem parentes que possam cuidar delas, devem ser cuidadas, devem ser auxiliadas, ajudadas pela igreja. A questão aqui não era se elas deveriam ou não receber ajuda. A igreja sabia que era sua responsabilidade, à luz da Escritura, atender aquelas irmãs. No verso 1 é dito: multiplicando-se o número dos discípulos. É como se Lucas estivesse apresentando aqui o motivo por que aquela situação estava acontecendo. O fato é que a igreja estava crescendo muito rapidamente e, pelo que parece aqui, uma triste consequência desse crescimento exponencial da igreja foi que essas irmãs não estavam sendo atendidas adequadamente. Até mesmo porque pesava sobre os apóstolos a responsabilidade de se dedicarem à oração e à pregação da palavra. Então, provavelmente, por conta disso, houve uma negligência e algumas pessoas se sentiram discriminadas, ainda que não tenha sido esta a intenção dos apóstolos de discriminar quem quer que seja na igreja. Aqui podemos tirar uma aplicação para nós enquanto liderança da igreja. Queridos, nós que somos líderes precisamos nos esforçar para dar um tratamento igualitário a todas as pessoas. Devemos tomar cuidado para que as pessoas não se sintam preteridas em nosso meio, seja porque essas pessoas são mais novas ou mais velhas, ou porque são de boa condição social, ou porque são humildes. Seja pelo motivo que for, devemos tratar todos
sem fazer acepção de pessoas. Nós estaríamos errados por deixar a nossa igreja crescer numericamente, sem crescer em unidade, sem crescer nos laços de amor que devem existir na igreja. Então havia dois problemas ali: o da murmuração e o do esquecimento das viúvas. O interessante é que os apóstolos não negam o problema, porque muito provavelmente estava acontecendo, as viúvas estavam sendo negligenciadas, ainda que não fosse algo intencional. E isso nos leva ao segundo ponto. Em segundo lugar, a igreja de Cristo passa por problemas, mas Deus levanta homens sábios para lidar biblicamente com os tais problemas. A igreja de Cristo enfrenta problemas, mas Deus levanta homens sábios para lidar com os tais biblicamente. Qual foi então a decisão que os apóstolos tomaram? Veja aqui a partir do verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A solução dos apóstolos aqui, primeiramente, foi estabelecer prioridades. Os 12 convocaram a comunidade e disseram: meus irmãos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Ou seja, os apóstolos, eles mantiveram as suas prioridades. Eles foram chamados para pregar a palavra de Deus. As oportunidades estavam ali surgindo. Eles não podiam deixar de pregar a palavra, evangelizar, discipular, instruir a igreja, instruir os novos convertidos, para distribuir os alimentos na igreja. Não que esse trabalho fosse um trabalho de pouca importância, mas era uma questão de prioridade. E como isso é importante, queridos, nós mantermos as prioridades na igreja de Cristo. Os apóstolos, eles analisaram a situação e eles disseram: nós não vamos cair nesta armadilha de querer resolver todos os problemas da igreja sozinhos. Isso não vai dar certo. Não é razoável que abandonemos a oração e a palavra para servir as mesas. Não que os apóstolos, queridos, pensassem que aquele fosse um serviço humilhante. Não é isso. De forma nenhuma. Aqueles homens, eles conviveram com o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. 11 deles tiveram os seus pés lavados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles aprenderam muito bem que no reino de Deus não existe nenhuma posição humilhante, por mais simples que seja o trabalho. Eu concordo com John Stott quando ele afirma que este é mais um ataque de Satanás contra a igreja. Na verdade, Stott vai além e diz que esse foi o ataque mais inteligente dos 3. Ou seja, tendo fracassado em vencer a igreja por meio da perseguição dos judeus, da liderança religiosa de Israel, e também tendo fracassado na corrupção da igreja por meio de Ananias e Safira, Satanás agora tenta uma outra forma de destruir a igreja, e esta forma é por meio da distração.
A estratégia do diabo era fazer com que os apóstolos se focassem em servir as mesas e, consequentemente, eles negligenciassem a oração e o ensino da palavra. Percebe a sutileza aqui? Porque uma vez que a igreja ela não recebesse a palavra de Deus realmente saudável, realmente verdadeira, a genuína palavra de Deus, isso faria com que a igreja ficasse fraca e, consequentemente, vulnerável aos falsos ensinos, às falsas doutrinas, ao engano, ao erro. A questão aqui ia além de uma mera tensão entre dois grupos dentro da igreja. E além disso, os apóstolos, eles foram muito assertivos, eles discerniram qual era o problema mais profundo ali. A administração social estava ameaçando ocupar todo o tempo deles, impedindo-os, assim, de fazer a obra específica que lhe foi confiada por Cristo, a oração e o ensino da palavra. Os apóstolos estavam alertas e por isso então eles perceberam que aquela era uma estratégia de Satanás para fazer com que eles perdessem o foco da oração e da palavra de Deus. Queridos, por que muitos pastores deixam de exercer o ministério da palavra como deveriam na igreja? Porque muitas vezes eles se envolvem em muitas outras atividades que são importantes, que são necessárias, que são legítimas, mas que não são a prioridade deles. Porque muitas vezes não atentamos para o fato de que essa é uma estratégia, sim, de Satanás para fazer com que percamos o foco do ministério. E a igreja vai sentir, a igreja vai sofrer por causa disso. Por mais que a princípio ela não perceba. Por mais que ela olhe para o pastor dela e diz, poxa, nosso pastor ele é muito trabalhador, ele faz tudo na igreja. Só que aí, por outro lado, a palavra vai ficando cada vez mais fraca. O alimento espiritual que realmente vai dar sustentação à igreja é fraco. Qual é a tendência para essa igreja? Se tornar uma igreja fraca, suscetível ao engano, suscetível ao erro, sustentada por ativismo. Segunda solução dos apóstolos, eles vão propor aqui uma eleição. Então, a primeira atitude para solucionar o problema foi estabelecer prioridades. A segunda foi delegar. Vamos nomear pessoas para fazerem esse trabalho na igreja. E aqui você vai perceber uma atitude de humildade da parte dos apóstolos. Eles eram os líderes da igreja, mas ao mesmo tempo eles não têm dificuldade de partilhar da sua autoridade, partilhar da liderança da igreja com um novo grupo que vai surgir ali. Veja o verso 3. Eles dizem, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens. Os apóstolos, como bons presbiterianos, disseram, escolhei entre vós. Eles não fazem a escolha para a igreja. Cabe à igreja fazer a escolha. Cabe a ela reconhecer nos homens aqueles que preenchem os requisitos para o diaconato.
Veja que o princípio da eleição de oficiais na igreja está posto aqui na história da igreja. Como é que nós vamos escolher oficiais na igreja? Por meio da eleição. Então, esse é o motivo de hoje nós sempre recorrermos à eleição para escolhermos os nossos oficiais. E aí nós vamos ver então os critérios para a escolha dos diáconos. Quais foram os critérios que os apóstolos estabeleceram para que os irmãos pudessem fazer esta escolha? Não era qualquer pessoa, tinha que ter as qualificações. Vejamos na continuação aqui do texto, ainda no verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Veja, aqueles irmãos deveriam ser homens com um elevado padrão moral. Eles que tinham que ter, como diz o texto, boa reputação. E ter boa reputação não significa que alguém é perfeito. Porque às vezes nós temos essa ideia. Mas eles eram pessoas que não deveriam ser reconhecidos por pecados. Por exemplo, não deveriam ser reconhecidos como linguarudos, fofoqueiros, ladrões, avarentos, espancadores, homens de pavio curto, mulherengos. Não pode ser reconhecido por seus pecados. É necessário que sejam pessoas de boa reputação. Segundo a qualificação, eles teriam que ser homens cheios do Espírito Santo. E por que esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo para servir as mesas? Porque, meus queridos, ajudar aos pobres e aos necessitados é um trabalho espiritual. Ser responsável por esta área, pelo ministério da misericórdia na igreja, é algo profundamente espiritual. Lida com questões materiais, sim, mas é um trabalho espiritual. E junto com isso, eles também deveriam ser homens cheios de sabedoria. Por que os diáconos tinham que ter sabedoria espiritual? Porque, meus queridos, é necessário que sejamos sábios na utilização dos recursos da igreja. É necessário que haja sabedoria para reconhecer quem realmente precisa ser ajudado e em que medida seria bom para este irmão ser ajudado. Então, eles tinham que ser cheios de sabedoria. E esses critérios, queridos, eles são uma prova justamente que os apóstolos não consideravam a posição de diácono, de alguém que era responsável pela área da misericórdia e de servir às mesas, como sendo uma posição baixa. É só você olhar quais são os critérios que eles colocam aqui, são altíssimos. Não era para qualquer pessoa esse serviço, não era nem para quem quisesse. Era para homens qualificados, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, dentro e fora da comunidade. E quanto aos apóstolos, o que é que iria acontecer com eles? O que é que eles fariam, uma vez que os diáconos fossem eleitos? Verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Veja, perceba aqui os dois ministérios que há na igreja. Eu sei que às vezes as pessoas querem dividir a igreja em muitos ministérios, mas só há dois: o ministério da palavra e o ministério da misericórdia. Veja que ele diz aqui claramente: os diáconos supririam as necessidades materiais da igreja, a fim de que os apóstolos, por sua vez, pudessem suprir as necessidades espirituais, ensinando, pregando, aconselhando, servindo a igreja com a palavra de Deus. Eles iriam se afadigar na palavra e no ensino. Claro que isso não significa que os apóstolos não mais se envolveriam na obra diaconal, uma vez que todo crente ele deve sim ter parte nessa obra, de uma maneira ou de outra. No entanto, o fato é que se eles continuassem a realizar todo o trabalho de misericórdia da igreja, o que aconteceria é que eles não iriam desempenhar bem nem a pregação e nem o servir às mesas. E é isso que muitas vezes acontece quando os pastores se perdem o foco do ministério. Ele não faz bem nem o que ele faz e nem o que é a sua responsabilidade, que é a pregação da palavra, e nem as outras coisas que ele vai fazer, as outras atividades. E veja, queridos, essa é uma tentação para o pastor. Há uma tentação no coração do pastor de desviar o foco do seu chamado. Para que Deus chamou o pastor? Para a oração e pregação, e tudo aquilo que está associado com a pregação da palavra, seja aconselhamento, seja visita, tudo aquilo que está associado com a pregação da palavra. Mas aí vem a tentação para o pastor desviar o seu foco, e aí ele começa a se envolver com a igreja, vai pintar a igreja, vai capinar a igreja, vai cuidar do jardim da igreja. Mas quer dizer então, pastor, que por ser pastor, ele não pode fazer esse serviço? É pecado o pastor fazer esse serviço? Não que seja pecado, e ele pode fazer sim, mas isso não pode ser o foco do ministério dele. Ele não pode deixar que essas atividades atrapalhem aquilo que é a sua prioridade. Esse é o ponto. No momento em que essas coisas comprometem a nossa prioridade, que é a pregação da palavra e a oração, aí sim nós estamos pecando contra Deus. Aí sim nós não estamos sendo fiéis ao chamado de Deus para as nossas vidas. No momento em que o pastor deixa de cuidar da sua obrigação, a igreja começa a fraquejar. Porque a igreja, meus queridos, ela vive da palavra, ela é sustentada pela pregação fiel das Escrituras. E veja, qual foi então a reação da igreja diante do parecer dos apóstolos? Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. O parecer dos apóstolos foi bem recebido pela igreja. Percebam, queridos, que eles eram de fato uma comunidade, uma igreja de pecadores que estavam ali murmurando, pecadores que estavam ali com diferenças entre eles, mas a despeito disso, eles eram pecadores salvos e desejosos de agradar a Deus. Então, quando os seus líderes propõem se dedicarem à oração e ao estudo da palavra, isso agrada a eles. Agrada a eles. Por quê? Porque eles não querem novidades, eles não querem entretenimento, eles não querem distrações, eles querem a genuína pregação da palavra.
A outra área vai ser suprida por outro grupo. Excelente. E os apóstolos vão continuar pregando a palavra. Maravilhoso, perfeito. Novamente, queridos, aqui nós também podemos perceber um contraste com os nossos dias. Quando as pessoas reclamam dos seus líderes, reclamam dos seus pastores, quando eles fazem justamente aquilo que eles foram chamados para fazer, se dedicarem à pregação e à oração. Algumas igrejas querem que o pastor realize várias atividades. E somente assim ele vai ser um bom pastor. Por isso que você vai encontrar pastor realizando 1001 tarefas na igreja e os irmãos dizendo, olha, o nosso pastor ele é maravilhoso, ele é excelente, veja como ele é um trabalhador da igreja. Por outro lado, como eu disse, a pregação vai a cada dia se tornando mais comprometida. E veja o contraste aqui. O parecer de elegerem diáconos e dos apóstolos se dedicarem à pregação da palavra e à oração agradou a comunidade. Como foi então a eleição? A igreja então vai realizar a eleição de 7 homens, cujos nomes foram registrados aqui na continuação do verso 5. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja, os 2 primeiros, certamente esses que encabeçam, a lista aqui, eles são mais conhecidos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, o primeiro mártir da igreja. Filipe, que após a morte de Estevão e a perseguição que se instalou ali em Jerusalém, ele se dedicou ao trabalho de evangelização de Samaria. E os outros 5, nós não temos mais notícias deles no decorrer do Novo Testamento, contudo não há por que nós duvidarmos de que eles realizaram bem o ofício para o qual foram eleitos, certo? Embora não possamos colocar muita ênfase nisso, mas tem um detalhe aqui interessante. Parece que todos esses homens que foram escolhidos dentro do grupo dos judeus foram escolhidos dos helenistas. Por quê? Porque o nome deles, o nome que está aqui, são de origem grega. É como se aqueles irmãos judeus que estavam sendo acusados, vamos dizer assim, de preterir os judeus hebreus, de preterir os helenistas, eles dissessem assim, não, vamos eleger 7 homens dentre vocês helenistas para cuidar das nossas viúvas. A gente não tem problema com isso. E aí foram eleitos. Calvino nos diz que esse texto de Atos nos apresenta um mandamento perpétuo de cuidarmos dos pobres. Calvino diz assim: ainda que não devemos permitir que aqueles que são membros de Jesus Cristo, juntamente conosco, passem necessidades, enquanto nós temos mais do que precisamos, pois se Deus dá riqueza a alguém, é para testar a sua caridade. Daremos conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Fecha aspas. Interessante essa colocação de Calvino. Se Deus dá muito a alguém, é para testar a sua caridade. Uma forma de cuidarmos desses irmãos que passam por necessidades na igreja é separando diáconos, pessoas que vão estar atentas a essa área da igreja, a essa necessidade na igreja. Mas, como eu disse, o serviço diaconal não se resume aos diáconos. Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo,
né? Mesmo que já tenhamos uma outra função na igreja, temos responsabilidade de cuidarmos dos necessitados, dos irmãos, se soubermos. Se você vê uma situação estranha, então fale com as pessoas da liderança. Se você tiver condições e quiser ajudar, ajude. Mas a liderança, sendo informada, vai procurar suprir aquela necessidade. Seria uma grande vergonha para a nossa igreja que pessoas aqui do nosso meio passassem necessidades materiais, sendo que nós temos recebido do Senhor mais, do que nós realmente necessitamos, podendo compartilhar com outros. E veja a ordenação deles, que vai ser então descrita aqui no versículo de número 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E aqui nós temos a ordenação dos diáconos. Houve um momento de escolha por parte da igreja, houve uma eleição. Uma vez eleitos, eles são trazidos diante dos apóstolos e os apóstolos impõem as mãos sobre eles. A imposição de mãos significa a instalação daquela pessoa na função e a transferência de autoridade para que ela possa exercer aquela função. Então, não é só ser eleito, ele precisa também ser instalado no cargo pelos apóstolos. Agora, pelos seus sucessores, os presbíteros, nesse aspecto. Nesse aspecto, os presbíteros são sucessores, porque eles é quem impõem as mãos sobre os oficiais eleitos da igreja. Então, todos os oficiais, seja o diácono, seja o presbítero, seja o pastor na igreja, quando ele é eleito, ele passa pela cerimônia de ordenação, onde os presbíteros impõem as mãos sobre ele. Isso pode parecer burocracia, mas isso é profundamente espiritual. São pessoas escolhidas pela igreja para serem líderes, para servir a igreja. Elas precisam fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, é necessário que haja essa cerimônia de ordenação, de imposição de mãos. Isso não é uma invenção da igreja presbiteriana, certo? Isso está aqui na palavra de Deus, e se está aqui é porque é muito importante ser feito. E aqui nós temos em Atos a divisão do trabalho que produz unidade e crescimento. Veja quão importante foi essa divisão, pois eles deixaram de pregar a palavra para servir as mesas. Se eles fizessem isso, se eles deixassem de pregar a palavra para servirem as mesas, eles transformariam a igreja em assistência social. Se eles pregassem a palavra, mas não servissem às mesas, você ia ter na igreja muitas pessoas convertidas, salvas, passando fome. Isso ia ser uma tragédia para a igreja. E o testemunho seria o pior possível para o mundo. Mas eles fazem as duas coisas. Eles pregam a palavra, eles cuidam dos órfãos e das viúvas. E o que é que vai acontecer quando eles tomam essa sábia decisão, quando eles lidam sabiamente com o problema? O que é que vai acontecer? É dito que a igreja passa a crescer mais ainda. Ponto 3. A igreja de Cristo passa por problemas, mas quando ela resolve os tais biblicamente, o crescimento é uma consequência. Veja o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos,
também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Interessante observar, queridos, que no começo do capítulo, o crescimento dos discípulos é apresentado como a origem do problema. Mas aqui, o crescimento dos discípulos é decorrente agora da solução do problema e da bênção de Deus sobre a igreja. É dito que o número dos discípulos se multiplicava. Por quê? Por quê? Por que isso estava acontecendo? Qual era a causa? Porque a palavra de Deus crescia. Ou seja, os apóstolos, desimpedidos das funções diaconais, eles deviam estar tomando parte considerável do seu tempo, se afadigando na pregação, na instrução, no ensino, na oração. E a consequência disso, queridos, era que crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela avançava, ela crescia. Isto é, o Evangelho passou a ser divulgado mais amplamente e, consequentemente, multiplicou-se o número daqueles que eram convertidos a Cristo e a igreja cresceu numericamente. Veja, esse é o resultado quando a pregação da palavra, ela é tratada como deve ser tratada na igreja. Dentre os recém-convertidos ao Evangelho, Lucas ressalta, muitíssimos pertenciam à classe dos sacerdotes, os quais oficializavam periodicamente os sacrifícios no templo. Reconheceram então ali eles a genuinidade da pregação apostólica e se submeteram a Cristo, esses sacerdotes. Queridos, a igreja só cresce verdadeiramente se, de fato, dermos prioridade à palavra. A igreja só cresce verdadeiramente não só em números, mas em cristãos verdadeiramente convertidos, quando a palavra de Deus ela é pregada. Caso contrário, nós podemos encher a igreja de falsos convertidos e não de discípulos de Cristo. E, infelizmente, o foco de muitos pastores é terem a igreja abarrotada de pessoas. Ainda que para isso a palavra de Deus seja deixada de lado. E o que atrai a essas pessoas sejam as novidades, sejam outros discursos, um evangelho diluído. Entretanto, não é porque essas pessoas têm essa falsa visão a respeito do crescimento da igreja que nós devemos ter uma visão errada a respeito do crescimento da igreja de forma saudável. Isso é bom. Isso, inclusive, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, quando diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. Concluindo, enquanto aqui vivermos, pecadores seremos. Isso significa que haverá problemas na igreja até Cristo voltar. Igreja perfeita somente na glória. A grande questão é se lidaremos com os problemas de maneira bíblica ou não. Quando lidamos de maneira bíblica, a igreja ela vai continuar saudável. E o crescimento será uma consequência natural e inevitável. E, sobretudo, Deus será glorificado nessa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.